Pessoal, então vamos falar mais um pouquinho a respeito aí da legislação ambiental. E havia comentado na aula passada, alguns aí tiveram dúvidas, acredito que a gente conseguiu sanar aí a maioria dessas dúvidas em relação aos mapas mentais. Estou recebendo ainda esses mapas, né? Cada um deles individualmente já tem começado a responder cada um de vocês, mas de antemão tá bem interessante, os mapas estão ficando muito bons. Estou recebendo bastante mapas em alguns aplicativos, como o MindMeister e etc. E ficou bem bacana essa ideia, que até tivemos dúvidas sobre ela aí, que foram as questões, até quem teve dúvida, qualquer coisa pode chamar aqui, pode tirar, pode desativar, ativar aliás o áudio e chamar aqui, tá? E alguns tiveram até algumas questões em relação aí a essa ideia, até colocando aí para vocês na tela aí, né? E quem está vendo pelo YouTube vai ver que são os slides 19 e 20, que fala sobre questões do despertar, da gente criar as ideias sobre o mapa mental baseado nessas respostas ou naquilo que vocês podem criar aí, ou mesmo alinhar. Eu recebi até alguns mapas mentais que criou uma pergunta única e utilizou cada bracinho aí do mapa mental para responder cada uma dessas questões dos slides 19 e 20. E aí, dando continuidade na nossa aula de hoje aqui, eu quero comentar com vocês exatamente sobre as formas de participação e envolvimento. Isso aí é muito interessante, é uma ideia que é digamos, tá bem atual, né? Que é o que a gente vai ver aí sobre exatamente aí, ó, sobre as diferentes formas, né, da participação da sociedade e o envolvimento nos critérios de legislação ambiental, certo? Então, a ideia que eu quero comentar aí com vocês, né, voltando aqui para nós, é exatamente sobre um critério, um problema que nós estamos tendo aí em relação à participação social, à ideia social. Um exemplo clássico que eu quero trazer para vocês sobre exatamente esses princípios, coloquei aí sobre as políticas existentes, o ambiente sendo criado dessa forma. Eu acho que vocês mesmos devem ter percebido um problema que nós tivemos aí no último fim de semana, aqui em Uberaba principalmente, na verdade aqui, que foi o que? A liberação em teoria do comércio e depois a prefeitura, o Ministério Público Federal lançou mão de uma liminar e proibiu, cassou o decreto. É uma bagunça e infelizmente os critérios de saúde e de meio ambiente não são muito diferentes. O que está aqui inclusive para vocês aí no acompanhamento da nossa aula, está no nosso slide de número 21. Fala que esse ambiente, para você criar e mostrar que a legislação ambiental tem que ser devidamente respeitada, que a legislação ambiental tem que caminhar lado a lado com o saneamento básico e criar esses ambientes, como a gente coloca aí, é uma sinergia dos princípios orientadores, falamos sobre eles, né, que vão dar algumas condições para quê? Lembra que eu comentei com vocês em alguma das nossas últimas aulas? Eu falei para vocês que a necessidade é de que a população e que seu paciente e que digamos, toda aquela nossa participação, ela só vai acontecer se a população, se o seu público-alvo, se o seu colaborador, se a comunidade se sentir pertencida, né, ao processo. Porém, coloco para vocês aí um dos primeiros itens, um dos primeiros princípios e condições que são ideais para que os processos ambientais funcionem, chama-se governabilidade. A governabilidade se trata do quê? Do norteamento que você vai criar nesse princípio. Se você não conseguir, igual eu falei para vocês dos mapas mentais, sobre essas atividades e mais uma aqui que eu vou trabalhar com vocês, é que se você não entender para que você está fazendo isso, porque às vezes até respondi algumas questões de vocês aí e continuo aberto aí as questões que vocês tenham para a gente poder falar sobre, não entender um pouco do mapa, como faria ele. Então eu trabalhei, mostrei, falamos aí via e-mail,
né, com alguns alunos, e as pessoas começaram a entender como era o funcionamento do mapa. E até quero depois perguntar para vocês no final, né, aproveitando que a gente está aí agora nesse aplicativo, que é o Webex da Cisco, que é muito melhor no sentido de que nós não temos que parar naqueles 40 minutos, que estava tendo problema nesse sentido, e é um aplicativo de uma empresa extremamente ilibada, que é a Cisco, fazendo um merchan para eles aí, quem sabe eles até depois não patrocinam. A Cisco é uma empresa renomada de mercado e ela fez esse aplicativo, e para nós aqui vai surtir um grande resultado e a gente vai alinhando e aprendendo juntos. Mas quando começou a entender o porquê do mapa mental, por que fazer o mapa mental era importante, até tive agradável feedback de muitos falando assim, eu queria ter aprendido isso antes, que isso está facilitando muito e tudo mais. Depois no final eu quero ter um feedback de vocês sobre esses mapas, sobre como vocês estão fazendo, está ficando excelente mais uma vez, né? Dizendo aí para vocês, mas como é que vocês estão sentindo, né? E acompanhando aí o uso do mapa. Então esses ambientes, como eu estava acabando de dizer, você tem que ter governabilidade. Você nunca vai ter governabilidade se você não souber o que você está fazendo. Tem uma frase que diz inclusive isso, que fala que se você não conhece o caminho, qualquer caminho serve. Então a ideia aqui é mais ou menos essa. Se eu, na verdade, né, como já há muitos anos trabalhando com saúde ambiental, com legislação ambiental, com meio ambiente, como biomédico aí para vocês, se eu não entendesse, por exemplo, quando você vai fazer qualquer área aí do conhecimento biomédico, eu quero fazer área de estética. Por quê? Não sei, acho que dá dinheiro. Não, você não pode olhar só por esse lado. Você tem que olhar para que você vai se sentir bem, o que você vai conseguir com isso. Não, aí eu vou me sentir pertencido. Quando você se sente pertencido, quando você sabe o que você está fazendo, você tem governabilidade. Quando você depende de política pública, por exemplo, as autoridades públicas têm que dar governabilidade. Acho importante, né? Mesmo vendo depois gravado, eu acho que é muito importante, até vai meu recado aqui, eu vou voltar a falar com quem está me vendo no YouTube aqui agora. Sempre que puder, não deixa de vir ver a aula ao vivo aqui no nosso horário de aula, né, com o nosso aplicativo agora do Webex, tá? E prometo agora que não vai ter mais nenhum probleminha, nem dúvida aí não. Todo mundo vai chegar tranquilo aqui para ouvir, né, e ver aí nossa troca de ideias aqui. Pessoal, então voltando ao que estávamos dizendo sobre essa questão de que qual que está a nossa maior dificuldade aí em relação a conseguirmos fazer com que as políticas públicas, sejam ambientais, sejam de saúde agora, como vocês estão acompanhando, sejam devidamente cumpridas. Está difícil, né? Nós estamos tendo aí muito problema em relação à governabilidade. Não estamos sabendo entender, não estamos sabendo colocar em prática. Você sai agora na rua, tem exigência de máscara, não tem exigência de máscara. E é uma coisa que eu vejo muito importante aí, falando sobre isso, eu já falei em outra aula, mas eu volto a dizer aqui para vocês, que é o quê? Vocês viram por aí, agora surgiu algumas questões aí sobre algumas máscaras fazendo, né, artesanais, de pano e tudo mais, beleza. Mas alguém deu aí alguma ideia? Eu pelo menos não vi. Vi sobre contágio, não sei o que lá e tal, mas um breve treinamento que seja de como usar adequadamente a máscara, não deu. Então essa é um problema, por isso que eu trabalho aqui com vocês sobre, né, sobre essa questão desses tais ambientes, e aí eu coloco aqui para vocês que essa conexão, vou até colocar aí para vocês, né, no chat, quem está vendo pelo YouTube está na nossa página 21, mas o que é basicamente a ideia? Na verdade vou mostrar aí para vocês, para a gente olhar juntos aqui. O que basicamente é a ideia? É isso que está aqui, ó. Essa colocação aqui que eu trabalho com vocês sobre exatamente esse princípio é o que? Você não vai conseguir colocar nada em prática se você não tiver em primeiro lugar governabilidade, né? Ou seja, você saber para que você está fazendo aquilo. E outra, a informação, tanto ambiental, todas as informações têm que chegar de forma equitativa e tem que chegar de forma justa. Tá? Ou seja, muita gente por aí tá agora, o governo está tentando às vezes fazer alguma parte dele com essa questão aí da ajuda, do auxílio, né, dos R$600, isso aqui. A galera está indo para as filas, está indo para buscar esses valores,
Por quê? Porque a informação chega para eles de uma forma que para nós é diferente, a gente absorve de forma diferente. Tem até uma outra aluna da enfermagem que falou muito sobre isso. Ela tem vários parentes que moram em Recife e moram até em regiões lá, pobres em Recife, periféricas. A informação que chega lá para eles, às vezes até muitas fake news, ou a forma que chega essa informação para essas pessoas, eles não sabem interpretar isso. O processo ambiental aqui, de educação ambiental, é o mesmo. Tá? Então, às vezes é até complicado a gente falar aqui sobre continuidade, sobre durabilidade, sustentabilidade, sendo que, na verdade, a informação equitativa não chega. Ou quando chega e nem chega, porque não tem governabilidade. E esses princípios ainda assim têm que ser regidos como? Tem que haver, né? Tem que poder haver, aí tirar um pouquinho aqui da bagunça que eu fiz, tem que poder haver e ter também para todo esse pessoal o que? A eficiência, né? A eficiência e a eficácia, né? Essa é a ideia nossa também, e a responsabilidade. Como é essa responsabilidade? Nós hoje como profissionais da saúde, nossa responsabilidade apropriada e habilitada é o quê? De comunicar, de ser solidário, de ser autêntico, comprometido, tá? E principalmente a gente ter princípios cidadãos. Essa é a nossa, o nosso princípio, é isso que a gente está tentando buscar e é isso que eu trouxe aqui para vocês em relação a esse exercício de educação ambiental, de aplicação da legislação ambiental, para você conseguir, né, trabalhar ou trazer isso para o pessoal, você conseguir eventualmente trabalhar com a sua comunidade, com a sua população. É um exercício, né, que é essencial. Mais uma vez, coloco aqui para vocês aí no nosso material de aula, aí no nosso slide aí de número 22, que é o quê? Um exercício essencial é de você sentir cada situação. Tá? Como é que você apoia, como é que você trabalha, como é que você no ambiente de trabalho fala aí sobre educação ambiental. O que a gente está trabalhando aqui, pessoal, que é o que está no nosso dia a dia aí nessa pandemia aí, é exatamente o exercício constante da educação ambiental. Que é o quê? A educação preventiva sobre processos ambientais, sobre processos de saúde ambiental, tá? Não sei se vocês já viram por aí, é um fator complicado, por isso até convido todos vocês a gente conseguir futuramente editar alguma coisa sobre, um artigo que seja. Ninguém fala mais nada em relação às outras, algum outro elemento de mídia, de imprensa tem falado sobre outras doenças, mas eu tenho certeza que as infecto-parasitárias reduziram, né? Porque de tanto álcool que a turma está usando, né, nas mãos, tem até o pessoal estava brincando que tinha uma possibilidade de um cometa aí atingir a Terra, que é uma possibilidade nenhuma na verdade. Mas falando que aí o cometa ia vir aqui, tá todo mundo cheio de álcool, agora vem fogo do cometa, todo mundo pegar fogo. A ideia é basicamente o seguinte: o pessoal está usando tanto álcool em gel, está usando tanto aí situações de prevenção, que nós vamos ter uma redução das outras doenças. Mas ninguém fala, ninguém está falando nada sobre isso. Tá? Ninguém está falando sobre algumas doenças como dengue, etc. Tem gente que às vezes sente uma gripe ou sente um problema e vai e depois descobre que não era coronavírus, na verdade era, né, sei lá, eu não era nada, eu era tuberculose. Como se fosse assim, de boa, né, tuberculose. Olha só como falta informação e educação e continuidade. Então isso aqui vai servir para nós como um grande aprendizado de como é que nós vamos fazer para colocar em prática, tá, esse processo de educação ambiental e mobilizar as pessoas de forma social, em saneamento. Tá? Por quê? Porque o que vem acontecendo? As práticas insustentáveis e muitas das vezes as práticas nossas como profissionais da área de saúde, na parte de meio ambiente e até hoje aí nos critérios gerais, omissão é um grave problema. Tá? Que é você se omitir de determinados assuntos ou fingir que não sabe, ser negligente. Isso daí é um problema grave também que pode nos acarretar sérias dificuldades no futuro. Tá? Então, alguns conceitos correlatos que a gente coloca aqui para vocês, está em seguida aqui que vocês vão fazer a leitura para criarem aí os mapas, vão ler um pouco mais sobre essas diversas políticas aí. Tá? Aí ele comenta, nós colocamos aí sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Educação Ambiental e a Política Federal de Saneamento Ambiental, é exatamente para você criar uma multidisciplinaridade em relação a esse processo.
E aí você tem, né, as palavras-chave aí. É essa atividade que eu queria deixar para vocês também montarem mapas mentais usando, tá no nosso slide de número 23. Lógico que você vai usar um pouco de tudo isso que eu falei, mas aqui acho que uma colinha aí para vocês no slide 23 fala bastante sobre essas questões. E o que eu quero que vocês vinculem e consigam vincular todo esse processo é que vocês busquem como palavras-chave, já estão até aí para vocês no 23, que é o quê? A análise e visão holística do processo. Não pode, como biomédico, ficar olhando só para o exame, para isso, para aquilo. Não, você tem que ter uma visão ampla das coisas. Tem que ter um pluralismo de ideias, você tem que ler bastante, você tem que pegar várias ideias e várias possibilidades. Respeito também às outras ideias, tá? Principalmente quando a gente forma processos em grupo. Métodos que respeitem essas peculiaridades de cada um, pensar de uma forma diferente, tá? Que essas políticas possam ser articuladas, que elas possam ser integradas, que haja gestão, tá? Que essa gestão possa ser descentralizada também com a participação do poder público, e o que a gente tem visto aí é o problema geral aí sobre esse vírus está gerando exatamente uma desconexão. A prefeitura fala uma coisa, o estado fala outra, o federal fala outra. E aí, quem é que a gente, né, quem é que a gente segue, quem é que a gente alinha, né, essas questões? Então, uma briga danada, pessoal. A gente está vivendo um momento único no mundo, né, que nós vamos poder aproveitar muita coisa legal disso daí, né? Isso é nossa análise otimista do processo, tá? E finalmente a gente conseguir como profissionais o que a gente chama de empowerment, que é o quê? O profissional de saúde nunca teve tão empoderado como nos últimos tempos agora. Ele está sendo muito requisitado. Ora, também está sendo extremamente explorado, é verdade. Tá? Mas chegou a hora de você utilizar, ao invés de ser explorado dentro desses critérios, é utilizar isso a seu favor e mostrar, né, nós como profissionais de saúde, mostrar a nossa grande importância. Tá? E aí a gente integra todo esse processo, porque ele representa aí, inclusive para nós, a integração sendo feita de uma forma como se fosse um vínculo, né, uma figura hexagonal, que mostra exatamente o quê? Que todo o nosso processo de política de gestão ambiental é intersetorial, depende de vários setores, tá? Ele é transversal, então todo mundo depende de todo mundo. Tem que haver uma governabilidade sobre tudo isso daí, para que você consiga participação e controle social, tá? De forma regional, tá? Porque cada um você tem que respeitar essas peculiaridades, tá? Pode ter algumas coisas aí de saberes até populares e tal. Criar a sustentabilidade do teu processo, porque aí sim você vai conseguir definitivamente ter a efetividade de todo esse processo. Tá? Então eu quero que vocês depois peguem um pouco do que a gente falou aí sobre a educação ambiental e sobre essas intervenções, sobre essa governabilidade, que a gente vai falar bastante também aí até a nossa próxima aula. Tá? Falamos aqui bastante sobre essa transparência, sobre governabilidade, enfim, tem um material bem denso aqui para vocês lerem. Vou também mandar para vocês alguns links anexos, tá? Que vocês podem utilizar também para poder estudar e continuarmos firmes aí nessa possibilidade dessa integração de todas essas políticas e tendo como esteio a saúde e a educação ambiental.